Tá. Vou testar aqui a minha novamente aqui. Eu acho que eu entrei. E aí, agora? Agora, até agora tá tudo tranquilo. Nossa. Você tá bonitão, cara, de preto. Eu sou assim mesmo. Geralmente eu sou bonito de preto mesmo. Vamos lá, Renato. Se apresenta aí pra galera. Então, pessoal, eu sou Renato Oliveira. Eu sou o criador do Contatória, um aplicativo com historinhas para crianças dormirem. É uma coisa que eu faço com muita alegria, com muito prazer e que abriu para mim portas de conhecer pessoas maravilhosas. O Marcão é um dos caras que eu conheci e que a vida me proporcionou graças a essa minha atividade, que foi uma coisa que, uma necessidade pessoal que eu transformei em alguma coisa que pudesse ser útil para as pessoas. E com muito orgulho que eu tenho que eu faço isso, contar história para gente que eu nem conheço mais. Já perdi o controle do meu público. Já perdeu. O engraçado é que a gente fica ouvindo as histórias, né? A gente fica passando as histórias para as crianças e aí a gente vai pegando afinidade, conversando, mandando mensagem. E aí, outro dia, você estava aqui em Brasília, a gente nem se conhecia ainda, né, pessoalmente. Foi, né? Verdade. Foi eu e o Duque, e aí a gente fomos almoçar juntos. E aí a gente vai criando esses laços, né, cara? Que louco. Isso mesmo. Aí eu acho que já é uma coisa que a gente meio que esconde dos filhos. Essa amizade desenfreada da internet com pessoas estranhas. A gente fala para tomar cuidado com o estranho, né? E a gente vai e faz amizade com um monte de gente. É isso mesmo, né? Aí Mas você sai. é Oi. absolutamente normal, né, cara? A gente se envolver com pessoas assim, né? E fazer coisas diferentes do que a gente fala para nossos filhos fazerem, né? É normal também. Oi, Tarsila, um beijo pra você. A Malu tá te mandando um beijo. Ela tá aqui com a Mari brincando aqui, ó, atrás. Ah, As duas estão olha aqui, ó. brincando. E, eu vou só me apresentar rapidinho, que eu estou em outro em outro IG aqui, mas assim, eu sou Marcos Romeu, criador do Papai no Controle, o cara que sai procurando esses caras paternos pelo mundo aí, para trocar ideias, conversar e sair do virtual e se encontrar pessoalmente, né? Sou pai de um casal, Tarsila e Ravi, e vasectomizado. Então, é isso aí. A gente vai trocar essa live, vamos falar histórias que a gente não anda contando aqui para os filhos, ou que anda contando para os filhos nessa quarentena. E eu tenho uma pergunta aqui para fazer, eu vou encostar, gente, porque eu estou sem óculos, tá? Tá, Os vamos pais lá. de Instagram que são realmente bacanas e os que são ficar. Aqui, ó, o Rodrigo perguntando, como vocês fizeram para filtrar os pais de Instagram que são realmente bacanas e os que são picaretas? Cara, eu penso muito, eu converso, assim, eu tento trocar uma ideia, no meu caso, né? Eu tento trocar uma ideia com esses pais e fico convivendo com eles virtualmente, né? Quando eu tenho a oportunidade de conhecer pessoalmente, eu faço questão. Jamília às vezes já falou assim, nossa, amor, mas e aí eu falei assim, não, mas a gente precisa conhecer. Tem aqueles caras que você bate o olho e você fala assim, cara, é só de foto, mas eu respeito, entendeu? Segue a amizade, mas assim, é complicado, né, velho? Não é fácil mesmo não. Eu também tenho meus receios, mas, e assim, com muito cuidado, porque eu sou um cara de se entregar, assim, em amizades, assim, sabe? De, de me jogar, assim. Então, eu tenho aprendido, assim, de um tempo pra cá, a tomar um pouco mais de cuidado para evitar, realmente, Rodrigo. Mas, no caso do Marcão e de alguns outros, por exemplo, eu conheci através, inclusive, do Rodrigo.
que me colocou lá num grupo de uns papais lá, e aí logo eu fui descobrindo assim que todo mundo ali tinha o coração bom, e que não era um pai que estava só pai de Instagram, que só fazia cena aí, que o pessoal estava engajado mesmo na criação, na educação, em coisas positivas, coisas boas. Aí a gente se joga, a gente se entrega e logo logo a gente sai desse virtual. E também tem os seminários da Pais e Filhos, né? Os seminários lá em São Paulo que a gente vai e encontra os caras pessoalmente. E a gente, cara, pessoalmente é difícil o cara também se enganar tanto tempo, né? O, Meu pai. tá falando aqui que filtra bastante, mesmo sem ter filtro. Ó, um beijo para minha prima, Neidinha, que acabou de entrar. Renato, agora, puxando aqui para o nosso assunto sobre a quarentena, como que foi receber essa notícia aí na sua... Primeiro, como que você recebeu essa notícia da quarentena? Acho que é um assunto que está bastante batido aí nas redes sociais, mas assim, eu queria saber do lado paterno, como que foi você receber essa notícia de quarentena, que precisava fazer teletrabalho, que precisava se afastar de todos e manter a segurança sua e da sua família e da sociedade em si, claro. Ô Marcão, a questão que mais pegou no começo quando eu recebi, quando eu vi que estava acontecendo isso, a preocupação maior foi, obviamente, em cuidar das meninas, né? Eu tenho duas meninas, a Camila e a Marília, e o cuidado aqui dentro de casa. Eu ainda não sabia que a gente ia ficar dentro de casa o tempo todo, que essa quarentena ia ser tão radical. Eu não tinha essa noção. Então, para mim, não foi nada assim, a coisa foi acontecendo. E a gente tirou os avós da jogada, porque a gente também tinha que protegê-los acima de tudo também. E a gente não se preparou tanto assim, a coisa foi acontecendo, e para nós não é difícil conviver, a gente ficar junto aqui, sabe? A gente consegue trabalhar limites, trabalhar as nossas relações assim, cara, com as meninas, essa questão foi bem light. Está sendo mais tranquila do que eu vejo para muita gente aí, vejo pessoas reclamando, se queixando, mas, cara, aqui não tá. A gente inventa tanta coisa, cara. Quem que Eu você não vou tá tentar vendo aí, Jamília? É o Marcão? eu vou tentar me aproximar ali do sinal do Wi-Fi. Eu vou descer aqui, mas enquanto fica aí, galera. Tô descendo aqui a casinha, tá? Aí, tinha uma demanda para instalar nessa casinha daquele ferro do corpo de bombeiros que o cara desce lá, sabe? Desce quando tem um incêndio assim rápido, igual nos filmes assim. A Tarsila passou Sai uma demanda. fora, Eu cara. disse Não que posso não. Tem um ravi. eu disse que cobraria do Marcão essa instalação, inclusive rede de água, de esgoto, tudo para hoje, né? Eu queria até ver como é que estava isso, Marcão. Se você já E aí, vê se conseguiu melhorou, colocar. galera. Vê se- Ainda não, Marcão, mas a gente está na expectativa boa aqui. Hã? Não. Tá, tá travado? Rodrigão, é verdade. Tem muita gente que está reclamando desse isolamento e falando que né, tá tão tranquilo, eu imagino que para vocês aí também, né? Voltou? Embora a gente. Não, Marcão, eu Voltou não tô não? te vendo ainda não, tá? Eu não tô te vendo, não. Eu tô Não tá até não? conversando aqui até. Agora você apareceu, mas deixa eu ver se ainda tá travando. Esse negócio de pagar a internet é sério mesmo, cara. Aqui quando não paga também corta. Aqui em Nada? Goiânia também é assim. Você tá me vendo? Tá picando, tá Tá cortando. ficando. Eu vou. Você não quer passar pra rede móvel, alguma coisa assim? Eu vou passar pra rede móvel aqui pra ver aqui. Você não
Quando eu coloco a rede. Cara, fica. E aí, Renato, voltou aí? Cara, melhorou um pouco. Melhorou sim. Melhorou? Melhorou. Então, desculpa, galera, tá meio complicado, mas é problemas da rede. Eu tô na rede móvel agora e também tô no balanço também aqui de casa para ver se melhora tudo. Então, O Rodrigo tá dando uma ideia ótima. Precisa usar o meu Wi-Fi, que daqui de Goiânia a Brasília é pertinho. uai. Sonha, Rodrigo. Vamos, voltando lá as nossas. A gente tava falando. A gente estava falando sobre a questão de como chegou a notícia, como é que foi a do- É, co- preparação, né? aham, Eu estava contando aqui, cara, que para nós, assim, como foi uma coisa de que não foi um impacto tão ruim, assim. Primeiro porque demorou um pouco, como eu trabalho com TI, você sabe muito bem disso, Marcão. A gente precisa, a gente tem que fornecer a infraestrutura de teletrabalho. Então demorou é, um pouco para eu poder sair do trabalho presencial e vir para o teletrabalho. Então, assim, tudo isso foi no meio dessa adaptação toda. A Cláudia, dentista, teve que parar de trabalhar logo de cara também. E, e aqui teve uns decretos também que vieram chegando e mandando todo mundo para casa. Então, assim, cara, a coisa foi acontecendo de forma assim até natural. E para as meninas, não tem nada de traumático até agora, assim, não teve nada que tá, nossa, tá ruim, alguma coisa. Elas estão se acostumando a fazer a aula quando tem aula no computador, quando não tem, elas estão fazendo a tarefa com a gente aqui. A gente desenha, a gente cria, a gente inventa tanta coisa, não tá assim, nada pesado, muito pelo contrário, cara. tá. Eu confesso que eu não posso reclamar, eu não tenho de que reclamar dessa quarentena, né? Eu também trabalho na área e eu precisei ficar uns dias em casa. Precisei ficar uns dias indo no trabalho para estruturar o pessoal que estava de teletrabalho e também tem a equipe que está lá, graças a Deus, trabalhando firme também para manter todo mundo em casa. Como vocês podem ver, eu tenho bastante espaço aqui, eu tenho bastante área e isso acaba sendo um conforto para a gente nessa questão de entrar de quarentena, né? Os meninos não sofrem tanto. O Ravi que anda reclamando que quer passear de carro. Hoje mesmo a gente deu uma volta no condomínio de carro porque ele estava chorando, queria andar de carro. Então, cara, depois de muito tempo também, desde que começou a quarentena, as meninas estão aqui dentro de casa sem ver a família, que elas gostam tanto assim também, e coleguinhas, tudo. Mas a gente passou por situações, por exemplo, foi aniversário da Camila, ela fez 7 anos, e a gente chamou, fez uma videoconferência aqui com o pessoal da família, fez outra com o pessoal da escola, cantaram parabéns para ela, e nesse dia do aniversário dela eu estava trabalhando ainda presencialmente. Aliás, a gente teve uma crise aqui por conta de uma queda de energia lá no meu CPD. Aí a gente teve que correr para lá. E aí elas prepararam bolo, fizeram docinho, balão, tudo aqui. Fez um clima de festa mesmo, que é o mais bacana, né? Há quem diga que a festa A minha sogra mesmo gosta de falar. O melhor da festa é esperar por ela, né? Então fizeram todo esse clima todo. Aí a gente cantou parabéns online, pessoal de longe. Cara, ela se sentiu tão especial quanto se fosse aqui, sabe? Eu acho Então, que deu, assim, a gente percebe que a criança se adapta, cara. E depende da maneira como você, adulto, mastiga uma situação para ela também. eu acho que deu oportunidade de estarmos presentes em muitos casos, sabia? Aqueles convites que você ficava assim, eu vou, não sei. E quem recebe o convite sabe o que eu estou falando, né? Assim, eu não queria ir, mas eu vou ter que ir. Então, acho que deu a oportunidade de a gente valorizar o evento, valorizar o aniversário e se fazer presente através, nem que seja de uma videochamada, né? Sim. Eu moro em E uma funciona, comunidade, cara. cara. Eu moro em uma comunidade, então o nosso isolamento maior e o mais difícil tem sido manter os meninos longe das outras casas. Porque aqui, como a É, gente eu não tem. conheço. Você Eu conhece que conheço a gente aí, não tem cara. muros, não tem barreiras,
Então, o isolamento é o que tem sido difícil, é manter eles longe, por exemplo, da casa da avó, da casa da tia. E por quê? Porque a minha esposa trabalha na área da área de saúde e ela continua trabalhando. Então, no dia que ela está de plantão, quando ela chega, é sempre aquela correria, tipo, a gente isola a casa para ela poder entrar, se cuidar, tomar banho, se higienizar, e depois é que a gente tem o contato, mas assim, tem horas que é difícil manter as crianças longe dos avós. Esse final de semana a gente conseguiu, até assim, um pessoal, um casal de amigos nossos aqui, que a gente gosta muito, eu vi eles numa fazenda, e como não era de praxe vê-los em fazenda, eu perguntei para ele onde é que eles estavam. Ele falou, cara, a gente foi num condomínio de chácara que está em construção, e fomos lá, tipo, entramos lá dentro, fomos conhecer lá o lugar. E aí os meninos desceram do carro, botaram o pé na terra e tudo. Cara, eu achei assim sensacional. Quando eu contei isso aqui em casa, elas ficaram loucas para fazer isso. E domingo nós fomos, cara. E, cara, se jogaram mesmo, pé no chão, no barro mesmo. E vimos o macaco passando, e olha daqui, coisa dali. E sabe, elas estavam sentindo falta dessa É, liberdade também. Renato, que a minha vizinhança não esteja vendo a minha live, ou que esteja. Cara, no grupo do condomínio, um morador jogou uma foto de um mico falando o seguinte: gente, esse macaquinho é de alguém aqui do condomínio, ele tá perdido aqui em casa. Cara, eu ri, velho, porque, assim, você tá tão ausente de casa que você nem sabia que existia esse tipo de coisa aqui na redondeza, no seu quintal, né? Aham. Achou que era um animal domesticado aí que Um tava. animal domesticado que estava solto, perdido aqui. Eu falei, ô Jesus, mas aco- aqui, cara, o que eu tenho feito muito, por exemplo, além de estar no home office, a nossa casinha da árvore aqui, ó. Eu tenho estruturado a casinha, tenho feito algumas coisas lá, algumas modificações. A Tarsila passou a ser fazendeira nessa quarentena. Ela agora é proprietária de uma fazenda, uma fazenda bastante produtiva. Ela agora tem uma fazenda de minhocas. Ótimo. Ah, o dia que eu Então, fui aí, ela tava conhecendo as minhocas lá naquela lá fazendinha lá, né? na mini fazenda lá. Só Foi. que agora ela conseguiu adquirir a própria fazenda dela, de Ela ainda minhoca. falou assim, ela tava mexendo com as minhoquinhas lá e perguntaram lá, acho que a Jamile perguntou, você conhece aquele cara ali? E ela falou assim, é o tio que conta a história. Eu É lembro disso, foi isso. o meu primeiro contato da gente. E aí ela agora é uma fazendeira. Então a quarentena trouxe esse lado positivo aqui dentro de casa É, e cara, a trouxe. ração para minhoca é bem mais barato que ração para gado. Eu penso que ela não vai ter tanto problema assim não, viu? Ela tá com algumas cabeças e ela sabe o nome de todas. Meu Deus. Ô Marcão, uma coisa que a minha irmã fez uma observação aí, cara, da questão das minhas meninas, aqui em casa já tinha uma rotina de inventar brincadeira, sabe? De inventar muita brincadeira. Então, para elas, foi só mais tempo para inventar mais brincadeiras, sabe? Isso é uma coisa que ajudou demais. Elas não eram aquelas meninas que estavam sempre grudadas em televisão, ou tablet, ou YouTube. Já tiveram as fases de estudo, mas a gente substituiu de volta a, Você a tá, questão da infância. você tá criando novas histórias, Renato? Com Tô criando contatória? novas histórias. Com Tô criando. contatória? Elas me pressionaram para criar, cara. Eu não tive opção de não criar. Cara, E pra como vocês eu que. tenho esse processo criativo assim muito rápido, cara, eu começo a contar umas. Elas estão aqui sentadas na cozinha, eu passo, começo a contar alguma coisa, elas já vêm, me pressionam ali, eu continuo contando. Papai, essa ficou ótima, vamos gravar. Só que assim, o gravar, eu pego, gravo os trechos das minhas ideias para depois escrever com mais detalhes. Às Uhum, vezes uma historinha que foi 2 minutinhos ali, que elas gostaram, eu pego e dou uma enchida nela para ela durar mais tempo. Afinal de contas, eu tenho interesse em fazer a criança dormir também, né? uhum. E
Eu queria te fazer uma pergunta. Por que que você não jogou ainda, ou então não fez uma live ainda com a historinha do coronavírus? Não, eu coloquei lá no IGTV, né? No Eu já IGTV, coloquei. né? Eu coloquei ela lá, e porque foi uma história, inclusive, que eu criei a pedido de uma avó que me mandou, usuária do aplicativo Contatória. Ela me mandou um e-mail pedindo para que eu contasse uma história, porque os netos dela estavam gostando dos personagens, gostando das histórias, e que seria bacana que eles explicassem para ela essa questão. E, cara, eu falei para ela, a senhora tem toda a razão, vai ser agora. Já sentei, criei a história, e, e, e quando eu tive a oportunidade, eu chamei alguns amigos para a gente fazer uma live para eu contar para vocês. Você estava no meio. Você não, o que eu estava contando era para o Ravi e para a Tarsila. E para sentir isso, vocês gostaram, gostaram? Aí eu já criei logo, gravei também, sem muito aparato tecnológico. Quando eu gravei as histórias pro aplicativo, foi um mini estúdio que eu gravei, teve um trabalho de edição, um monte de coisa. Ali não, eu simplesmente liguei a câmera, botei o notebook aqui na frente com a historinha e fui lendo e contando ali, entendeu? Então, assim, bem mais livre. Inclusive, um colega que é da época da produção, da criação do Contatória, ele participou do projeto lá no começo, ele falou que gostou até mais, porque teve imagens, né? Teve eu contando, sabe? E Não, é isso, legal. Desculpa, mas é legal a gente descobrir que um cara consegue fazer tantos personagens, entendeu? Dentro de uma história e muitas das vezes eu sou sincero, eu fico prestando atenção se você não vai trocar o nome, a voz dos personagens, ou se não vai tipo, baixar o tom de um personagem ou do outro. É legal a gente ver essa parte visual do Contatória, cara. cara, é assim, eu que inventei esses personagens, né? Então, assim, é normal para mim, quando eu vou falar a voz do papai, eu sei como que o papai fala, porque, sabe, eu criei esse jeitão dele. E esse jeitão, quando eu começo a pegar o jeitão de um deles, assim, eu começo aquela voz ali, eu já começo, sabe, para mim é uma coisa absolutamente normal. Então, nunca aconteceu, assim, tá, pode ter acontecido de tantas vezes que eu contei, em um pedacinho eu ter me confundido, que afinal de contas o tio aqui já não é nem uma criança mais, né? Já se confunde, né? E tem umas vozes que às vezes dá trabalho. Por exemplo, hoje eu tô com a garganta ruim. Eu não consigo fazer direito o Gato José. Dói a garganta, sabe? E Uhum. às vezes tem uns personagens que vão se intrometendo na história, sabe? Vão, Aí, ó. farofa, não faça isso. Farofa! Eu Eu, quero ver o Marcão. Uai, Tarsila, a Tarsila tá assistindo. Eu, eu tenho, eu tenho treinado. Aí, Tarsila, tô com saudade de você, hein? Aí, Tarsila, ó o gato José. O apaixonado perguntando se as meninas não pedem para participar da história. Pede, cara. Elas dão ideias. Papai, fala sobre isso. E às vezes eu tô falando, aí elas tentam colocar uma pitada nova em algum assunto, assim, para ver se fica mais interessante. Essa semana, cara, elas estavam aqui, eu comecei a falar assim, falando de um pote, tava com um pote na mão. Eu falei assim, ué, o que tem aí dentro desse pote? Parece que a casquinha tá aí dentro. Aí comecei a inventar uma história da casquinha dentro do pote. Cara, 10 minutos, 15 minutos contando a história da casquinha tentando sair do pote. E assim, aí elas ficam assim, hipnotizadas, cara. Assim, por mais que fala assim, poxa, elas não devem gostar mais, né? Já estão cansadas de ver o pai contando aquelas histórias. O gato José Olha quem tá aí! Oi, Tarsila! Tudo apareceu. bem? Ele Uai, Tarsila, apareceu! como é que eu vim de Goiânia tão rápido? Viu? Ó, Goiânia é bem ali, ó. O gato José tava em É? Goiânia e já chegou aqui em Brasília, ó. Tá vendo? Ô gatinho rápido esse, hein? É, Tarsila. Aí, ó. Oh, meu Deus, até o Ravi chegou aí. Aí, ó. Oiê! Oi, Olha lá. criadora de minhoca.
Oi, criadora de minhoca, tudo bem? Uhum. O que você Tá tá ouvindo aqui, aprontando ó. aí, mocinha? Eu tô de olho em você, hein? Ela toda noite, Renato, ela me dá duas opções. Historinha do pensamento ou Hum. historinhas da Malu. Isso aí, E qual que você Tarsila, o tio gosta mais? gosta. A da Malu. Qual é que você gosta mais da Malu? A da Malu. Me dê um pouquinho pra lá, espera, gente. É, tem que dar um pouquinho pro Ravi. Qual que é? O que que você tá mostrando aí, Ravi? Olha, o Ravi fez um cachorro de pedra, gente. Deixa eu mostrar. Lindo. É o cachorro de pedra mais lindo que eu já vi. Vou mostrar o Ó, meu. é, aqui é a cabeça do cachorro e as orelhinhas. Deixa eu colocar aqui na minha roupa. Aí, ó, vocês viram? É lindo. A cara Faixa um do pouquinho pra pai. lá. Gente, eu preciso fazer uma live. Olha que legal, gente. Esse cara se diz papai no controle. Olha o controle que ele tem. Vocês estão vendo? Como é que é a história lá? Ah, ele ainda quer que balance aqui, gente. Ó, eu vou ficar longe, vou ficar perto. Tô longe, perto. Pronto. Vai com a mamãe. Cara, a pergunta sobre a criatividade, é, Leva o cachorrinho. eu acho que tem que ter um pouco, eu tenho que ter um pouco de dom, porque afinal de contas, criar é um negócio já realmente complicado. Mas a gente pode facilitar o processo. Por exemplo, eu trouxe aqui algumas coisas que eu uso aqui para inventar. Quer ver? Olha aqui, eu criei uns dados com os personagens. Aqui todos os personagens cabem nesse dado aqui. Aí eu criei esse dado aqui de forma que eu possa lançar esse dado e o personagem que sair, ele vai estar naquela história que a gente vai começar agora a contar. Além disso, com a ajuda das meninas, da Camila, da Marília, eu fiz um monte de palavra, um monte de sensação, de pensamento, de coisas, por exemplo, aqui, bravo. Então, se saiu aqui no meu dado o Dodô bravo, eu tenho que contar alguma situação que o Dodô estava bravo ou ficou bravo com alguma coisa. Aí aqui tem o outro, ó, casa. Ai, alguma coisa que aconteceu na casa. Então, assim, eu peguei. É um recurso que eu criei aqui, que é fácil, é barato, eu não precisava ter. Eu tenho impressora aqui em casa, por isso que eu imprimi coloridinho, mas não precisava. Tem uma versão desse dado aqui, quando a gente criou ele, feito em papel A4, já está todo amassado, com a letra da Camila. Ela que escreveu as coisinhas aqui, ó. Então a gente cria, é uma ferramenta que a gente fez aqui para poder criar histórias. Então isso ajuda. Se você não tem essa criatividade, acho que foi o Igor que perguntou. Se você não Foi. tem, Igor, essa criatividade, cara, você busca uma ferramenta para poder criar essa história. E outra, pega uma linha de histórias, por exemplo, lá no meu aplicativo tem 14 historinhas. Se você pegar as 14 histórias e ler elas ali, você vai perceber que os personagens têm um jeito, mais ou menos, é, que é um jeito que se repete, e aí eu comecei com um cachorro e um gato. E sempre tinha um cachorro e sempre tinha um gato, era o mesmo cachorro e o mesmo gato. E aí eu comecei a colocar eles em situações no dia que eu tinha acabado de viver. Por exemplo, eu vi um cachorro atravessando a rua, eu observei esse cachorro, ele procurou não sei o quê, e foi, sabe, você consegue contar uma história. Era basicamente uma enrolação. Mas depois, quando eu comecei a colocar outros elementos aqui, por exemplo, a Marília começou, quando a gente soube que ela ia nascer, aí eu já coloquei uma menina no lugar, que seria em contar para ela para Camila que viria uma outra menina, para ela já acostumar com a ideia de outra menina. Então, assim, eu fui criando isso, foi Galera, basicamente o com vídeo do necessidade. Renato tá pausado. Alô? Renato. Oi. Oi, Voltou? voltou.
Ah, pra mim parou aqui quando você estava falando que você criou os personagens para poder interagir com a chegada da nova filha. Foi. Aí quando você começa a colocar essas situações e observar coisas lá da sua infância, uma história da sua infância que você viveu, você pode contar de várias maneiras isso. Uma maneira que você pode contar é contar de uma forma burocrática, uma forma chata. Sabe, que eu era amigo do João, que falou com o Zé, que falou com o Pedro. A criança não sabe quem é João, quem é Zé, quem é Pedro, mas pega o que o João fez e coloca num gato, que ela já conhece. Pega o que o Zé fez e coloca no cachorro, que ela já conhece. E conta de novo essa história para você perceber. Ela já vai se interessar. Porque a criança, ela gosta de participar da coisa, ela precisa entender. É exatamente coisas do seu dia a dia. O trabalho de observação. Cara, é exercício. Você exercita essa criação e a coisa flui de uma maneira assim. A gente inventa, cara, toda hora alguma coisa aqui. Agora a gente inventou essas cartinhas aqui, ó. Que são os personagens, com a cartinha. Aí você vai, escolhe um personagem. Aí puxa o personagem aqui. Ah, achou esse, então vamos contar a história com ele. Isso são ferramentas que a gente vai inventando. Isso aqui eu inventei essa semana. E as meninas se apossam disso, escreve a letrinha do nome. A Marília escreve até de baixo para cima. E a Má, tá vendo? Então, E o, engra... tem. Pode falar, Marcão. e o engraçado é que você falando aí dessas ferramentas, eu consigo trazer perfeitamente para a minha criação aqui dentro de casa. Quando você fala assim, como é que você desenvolveu essa criatividade? Exercitando, que é o que eu falo Sim, nas minhas palestras. Quanto mais pai, quanto mais eu exerço a minha paternidade, mais pai eu me torno, né? Então, perfeito. é exercitando a paternidade. E eu também é, eu utilizo a forma que eu faço assim, papai no controle, uma paternidade leve e descomplicada. Porque eu acho que é a maneira mais fácil de você explicar para as crianças Deixa eu ver se é esse algo aqui que está escrito aqui. É uma aí, paternidade descomplicada, está escrito isso mesmo aqui. aí, ó, e deixa ele ser pai, cara. Então, eu É, acho que é uma maneira da gente, eu acho que é uma maneira da gente trazer isso para dentro de casa, né? Tem dois caras que eu admiro muito com uma criatividade muito rápida na paternidade. Um desses caras é você e o é o Dudu, outro, o outro. o Dudu, cara, também é muito fera, muito rápido É na muito rápido. criatividade, na resposta, em tudo. E eu vejo assim, Ah, exercitando, ele tá aí. trabalhando. Eu pensei que Olha, ó, ele não tivesse. Foi só chegou, falar nele, ele olha, chegou. foi, Ele falou, tá de seu lado. Fala a verdade. Ele tá aí do seu lado. não Certeza. posso mostrar, não posso mostrar. Que bom que a gente falou mal ou bem dele, né? Graças a Deus, ó, tô preparando aqui um acampamento depois da quarentena, tá? Assim que tudo se normalizar, aqui em casa, o Dudu já tá ciente já, você também, só chegar e vamos passar a noite aqui acampando aqui em casa. A cuscuz com piqui. Essa foi ruim, hein, ô Dudu? Não, não, Até não, embrulhou o não. estômago aqui. Só o cuscuz, sem piqui. Mas, Marcão, você tem um quintal aí, cara. Você tem essa casa na árvore. Isso te dá. Só essa casa na árvore que você tem aí, ela já é uma ferramenta. Ela já tem tantos elementos que você pode usar. Você pode contar a história daquela rede azul lá, de como que a pessoa conseguiu aquela rede azul, como é que ela ficou azul. Outro dia a gente estava assistindo, cara, já tem tempo isso, um desenho da Peppa que tinha a história do macaco vermelho. Era um livro chamado Macaco Vermelho. Aí ele ia ler a história do macaco vermelho, era um negócio do tipo, tinha um macaco vermelho e fim, sabe? Uma coisa bem assim, que não tinha história, na verdade. E aí a Camila ficou naquela, papai, mas eu não entendi a história do macaco vermelho. Falei, não, filha, eu vou te contar então a história do macaco laranja. Cara, eu inventei uma história do macaco que ficou laranja e o negócio foi tão cabuloso que é, ela pede até hoje para eu contar. Essa não é uma história que eu não gravei, nem nada ainda, mas ela pede para resgatar essas coisas aí, por conta da, da oportunidade que apareceu para mim, simplesmente escrito lá, macaco vermelho.
Então, Cara, eu coloquei os meus personagens numa aventura que a gente também tem o lado fazenda. Eu também tive parte da minha criação no interior, eu ia muito em fazenda, e só que eu não usava bermuda e botina igual os amigos lá de Brasília. Aí cara, eu pego esse lado do campo também e crio tem um monte de história relacionada à fazenda. E nessa fazenda tem um mato lá, e nesse mato tem um macaco. E esse macaco, ele ficou laranja, porque um dia eu vou contar para vocês. cara, o Igor perguntou por que que eu não faço um tobogã. Já tá no projeto esse tobogã. Eu tô me segurando, olha lá a casinha lá. Essa O casa é demais. tobogã, ele vai sair, cadê? Deixa eu olhar aqui. É, ele vai sair desse lado aqui, ó, e vai vir aqui pra frente da casinha. Tá no projeto, mas eu tô esperando o vô cumprir a promessa, né? Ó, até a Gemile colocou aí, ó. Sobrou pro vô. Sobrou pro vô. Mas assim, a casinha tá lá, a Jamile tá me segurando, porque ela falou que eu não posso mais colocar nada na casinha. A casinha, pessoal, tem um sistema de som, onde quando nós estamos acampando lá, todo o condomínio é obrigado a escutar as historinhas do Contatória, porque o som Que é muito bom, que alto. bom, que bom. O som é muito alto, então você mesmo vê nas filmagens, a Aham. casinha ela tem câmera com transmissão ao vivo para Pro gente, né? mundo. Por 24 horas, então tem uma câmera lá em cima mostrando tudo e a Gemile tá me proibindo de colocar mais coisas lá. Tem um quadro lá embaixo com a história, Ah, tem tudo lá Jamile, que já. isso? Não faz isso. Deixa o menino criar, deixa o menino ser feliz. Ele tá se realizando nessa casinha. Ah, o nosso patrão chegou aí, ó. O Esdras. Ele tava Ó, caladinho, se ele tava. Pensa, rapaz. tio. Ô tio, eu tô sem horas aqui, eu me perdi nesse negócio de tempo aqui com o Insta travando, não sei mais E- assim. Agora, e- eu quero fazer uma pergunta para você. Manda. Se a quarentena acabar hoje, o que que você leva dela a partir de amanhã? Cara, vai ficar uma baita de uma lembrança, velho. Uma lembrança muito boa do tanto que a gente tá junto. Aqui você trabalhando com as meninas e precisa de mim, eu vou lá e posso estar perto delas. Uma grande parte do dia que a gente tinha que contratar alguém para ficar cuidando das meninas, nós estamos fazendo essa parte aqui, sabe? A parte de quero comer, a gente vai ter que parar aqui o trabalho, vai lá e faz alguma coisa para a criança. Cara, para mim só vai ficar coisa boa, porque assim, tá, a gente não se infectou, a gente não, graças a Deus, até agora estamos livres dessa doença. Então, assim, o que poderia ser ruim, de trazer um trauma, de falar a gente perdeu, ou alguém aqui faleceu, alguma coisa assim, perdeu alguma coisa assim, isso poderia ser traumático, mas não, o que a gente está falando, o que a gente tá alimentando, o que está acontecendo hoje, basicamente são coisas boas. Então, se terminar hoje, inclusive, eu espero que não termine hoje, porque tá muito legal, cara. A gente está aproveitando isso, sabe? Inclusive, por exemplo, você sabe que eu gosto de música. Sou roqueiro, tenho uma banda de rock, e inclusive estou sentindo uma grande saudade. Só que o que a gente faz? Eu pego meu violãozinho aqui e a gente faz as musiquinhas. A Marília, mais nova, gosta muito de cantar. E aí ela fica pedindo. Hoje, na hora de dormir, ela falou assim: Papai, amanhã vamos cantar Phonograph. Ela fala Phonograph, a música que ela jura que canta em inglês pra caramba. E aí e outro dia eu comecei a escrever uma letra de uma música sobre esse momento. Chama Medo a música. E comecei a mandar essa música aqui, né? E treinei ela aí rapidinho para poder passar para os meninos pelo WhatsApp, os caras começarem a criar de lá também. Quando eu fui botar a Camila pra dormir, papai, eu tô com uma música na cabeça, aquela assim, ó, medo, e não sai da minha cabeça. E aí tem dia que ela chega e quer falar pra mim assim, papai, uma das músicas que eu mais gosto é aquela que você fez.
Olha o tipo de coisa que jamais aconteceria com a correria do dia a dia. Provavelmente eu conseguiria tirar, fazer uma. Se eu fosse fazer uma música, eu faria numa parte do dia onde elas estão na escola, ou onde a gente não nem tá junto, porque quando tá É, junto o tempo é muito pouco. Você quer eu, compensar, estando junto. eu acho que antes a gente sempre pensava isso, né? Tudo que a gente precisava fazer, a gente jogava para o período que eles não estavam presentes, né? É. Tipo assim, eu vou compor uma música, então, eu vou fazer isso na hora que as meninas estiverem na escola, né? Eu vou fazer alguma obra aqui na casinha, vou fazer isso enquanto os meninos estão na escola. Aqui na casinha é complicado porque eu mexo com ferramentas elétricas, de corte, essas coisas. E o que que eu tenho feito? Quando eu estou fazendo isso, eles se afastam, entendeu? Quando termina, eu desligo tudo e eles vão para lá e fica lá, e machuca o dedo, chora. Mas assim, a gente vai passando os dias, entendeu? Quando eu entendi que o meu home office ele não tem que ser em um ambiente só, ele tem que ser Uhum. por toda a casa, porque em um ambiente só deixava eles muito estressados e eles confusos. Eles não sabiam o que, é que eu estava fazendo dentro de casa e queriam participar. Então, agora quando eu ando com um notebook, coloco na cozinha, então todo mundo participa, as pessoas veem aí a gente fazendo o almoço, essas coisas, eu estou ali trabalhando no home office ali, todo mundo participa, depois eu vou para a sala, levo o computador, todo mundo participa também, e aí fica tranquilo. O, só Nossa, sendo Marcão, pai, tá cheio de ideia aí pra você, cara. Você tá enrolado. E a é o Jamile só que tá sendo, alimentando isso. o só sendo pai falou aqui de uma piscina, cara, a gente já tem um projeto, eu tenho um projeto de colocar uma banheira lá do outro lado. Vocês verem, ó, o que que eu coloquei esses dias lá, tá vendo? Aqui, ó, o pula-pula. Cadê aqui, ó? Não, é uma tirolesa caindo na piscina que ele falou. É, Ah, não, calma aí, não não é é. só piscina, Gente, não. meus filhos têm 5 e 2 anos, eles não são Não, assim. mas quem deu a ideia da tirolesa foi Jamile. Ela que tá querendo a tirolesa. Jamile tá falando aqui que home office é tortura familiar, é bem isso mesmo. Cara, o home office ele castiga, cara, porque eu não sei se pelo menos comigo é assim, eu quero compensar o fato de não estar lá presente e a gente acaba que se dedica ainda mais. Eu acho que a gente trabalha ainda mais do que se Bem mais. tivesse lá presencialmente, né? Nem aquela pausa, às vezes, para o cafezinho, para a água que a gente faz no trabalho, não dá para fazer no home office, não é tão simples assim, não. A quem pensa que é tudo lindo, mas é um negócio também sem volta, né, Marcão? Depois dessa É. experiência forçada. É, o que que essa experiência trouxe para mim, cara? Uma coisa que eu não faço aqui no Papai no Controle, eu até mandei um texto aí esses dias falando que era uma coisa minha, eu não queria envolver o Papai no Controle, mas eu precisava envolver, então, ajudar o próximo. É algo que a gente já tem um projeto, a gente já trabalha isso, Massa. e agora a gente teve que cair de cabeça. Então, nos momentos que eu estou conseguindo algum tempo, alguma coisa, eu estou indo de encontro a pessoas que estão sofrendo, que estão precisando mesmo, né? Marcão, a gente está vendo isso, cara, que assim, e quem te conhece sabe que não é política, vou dizer assim, eu explico. Porque muita gente estende a mão, mas estende a mão desde que alguém esteja olhando eu que eu estou estendendo a mão. Ou seja, não é uma doação aquilo é um ato político. E não é o que você faz, a gente que te conhece sabe que você está fazendo isso de coração e que isso deve realmente ficar. E não só para você, deve ficar para mais pessoas que você está envolvendo, e inclusive para os seus filhos. Porque quando você vê a Tarsila te ajudando, o Ravi te ajudando a montar ali um kit, sei lá, qualquer coisa que você está montando para entregar para alguém, eles sabem disso, eles sabem que você está entregando de coração e que não vai só naquela sacola, não vai só o alimento, vai também uma entrega, entendeu? Isso a gente tem que te parabenizar mesmo por essa atitude aí, cara. Então, eu acho que é isso que eu quero levar para além da quarentena. Se ela acabasse hoje, eu quero levar isso para além da quarentena. Eu falo assim,
cara, vamos aproveitar que a gente teve que ficar isolado, que a gente teve que sentir saudade, que a gente, é, eu vou falar aqui porque a gente sabe que isso existe. A gente foi obrigado a cuidar dos filhos. Quando eu falo assim, eu estou falando de pessoas que muitas das vezes é, usava o trabalho como uma forma de falar assim, olha, eu cuido do meu filho trabalhando, né? Provendo para dentro de casa, mas agora você foi obrigado a permanecer junto com seu filho. É. Então, vamos levar isso para frente, cara. Vamos pensar mais no próximo, vamos pensar em cuidar mais do próximo, em deixar um mundo melhor para o seu filho, né? O que que eu É porque, quero? Marcão, você poderia estar igual, por exemplo, antes você teve uma preparação toda de convivência com os seus filhos, de forma que isso, como foi o nosso caso, de forma que isso agora não pese tanto essa situação, né? Mas se você não fez isso, você não construiu, e por mais que você esteja aí sofrendo, cara, a grande chance de você construir alguma coisa junto com eles daqui para frente. Eu É. penso nesse sentido. Olha quem tá ali, rapaz, meu amigo Enelvo, lá do sul, lá de Santa Catarina. Entrou uma Ó, galera boa aí, você viu aí quem tá aí? vi, Andrezinho viu? chegou aí, O André, Otávio o chegou. Otávio, um querido, o Otávio é o nome Rafael. do meu violão, violão novo. Os instrumentos aqui em casa têm nome, e esse último ganhou o nome de Otávio, é xará dele. Ó, então é talento puro. Puro! Só, só gravar vou fazer igual o Eduardo aqui, só gravar o sertanejo. Eita! Por que que tu não levou o violão no último seminário da Paz e Filhos? Tá louco, velho. Você me faz andar na cidade todinha lá em São Paulo, lá você quer que eu fique andando com violão ainda? Aí a gente ia ganhar alguma coisa lá na 25, lá na Paulista, lá. Cara, assim, aqueles seminários são muito rápidos, né? A gente tem que levar o mínimo de coisa possível, até porque depois não cabe aquele tanto de brinde na mochila, né, Marcão? Ainda mais É. quando o cara ganha uma barraca, que eu nunca vi essa barraca montada aí. Quando eu for, eu vou pegar ela. Olha, eu fiz até um ensaio fotográfico da Tarsila do Dia do Índio, agora, 19 de abril, com a Pois barraca, cara. é cenográfico, não é uma coisa útil, entendeu? Eu vou pegar ela pra mim quando eu for aí. Olha, você sabe que se você pedir a Tarsila sentir que você realmente vai fazer uso, ela te dá, né? Ela é desse naipe. A gente estava lá em Fortaleza e eu levava uma pipa, um papagaio. Quando eu viajo de férias com eles, pra esses locais, eu levo aquele papagaio enorme, sabe aquela pipa? Sei. A gente solta a pipa lá na praia. E ela deu pro Yuri, o papagaio, pro Yuri, filho Do Igor. do Igor. E assim, cara, se ela sentir, ela dá de coração. Graças a Deus, a minha filha era desprendida dessas coisas. A Jamie tá Jamile, falando aqui, ó. ela tá te apertando aí, Marcão. Olha, amor, que sujeira embaixo do tapete é essa? Ô, Marcão, Porque já, entrou, a já, polícia chegou aqui no grupo. Você toma cuidado com o que você vai falar daqui pra frente, viu? ó, conflito, cara. Dá muito, muito conflito, principalmente os filhos e a Tarsila, ela tá muito naquela assim, a minha mãe deixou, o meu pai deixou, então a gente tem que estar bem alinhado, a gente tem que estar bem conversado. Hoje eu dei uma palestra aqui online e eu falava justamente sobre isso, sobre comunicação efetiva, né? Quando você fala e pergunta se a pessoa entendeu, e aqui a gente faz muito disso, comunicação efetiva, a gente conversa bastante. Eu e a Jamile, a gente conversa muito para a gente não ter ruídos no nosso diálogo. Então, se um filho chegar para ela e falar assim, mãe, o papai falou isso, ela sabe se Sabe ele que está não falando é, a né? verdade ou que ele está falando a mentira, né? Mas o bacana também, Marcão, é que as crianças, pelo menos aqui em casa, eu acho que aí também não vai tão longe assim, elas já têm uma noção, uma guia de como é que funciona, sabe? O beabá da casa. Até ela sabe até a resposta que você vai dar para ela quando ela quer alguma coisa e que ela sabe que não pode. Ela sabe que vai ganhar ou não. A Marília tem dia, a gente tem um combinado aqui de doce só no fim de semana. E a gente continua com o combinado. A não ser que tenha uma festa, alguma coisa.
Ela chegou segunda-feira para mim com uma balinha que ela esqueceu de comer no final de semana. Ela falou assim, papai, eu posso? Eu posso. Aí eu falei assim, o que você acha? Ou seja, eu não respondi nem que sim, nem que não. Talvez eu até deixasse, mas o que você acha? É mesmo, papai, não pode, né? Vou guardar para sábado. Foi lá e guardou. Então eles sabem o que é certo, sabem. É claro que não sabe tudo, são crianças. Mas tem a diretriz básica de como é que você funciona, de como é que essa roda roda, como é que essa roda gira. Então, às vezes, se você devolve a pergunta, você já mata o problema, cara. Ó, a Jamile falou aqui, ó, que ela tem visto muito sobre violência doméstica, né? Ah, isso é terrível, Nesse né, cara? período. É, e é uma coisa que, cara, a gente estava conversando aqui em casa e eu notei isso em mim e ela também notou, e ela tanto que ela veio falar comigo assim, o quanto, quem me conhece já sabe, eu sou um cara assim, super do bem, mas quando eu tenho os meus pontos, eu quero defender o meu ponto, eu quero brigar por o meu ponto de vista e tudo. Mas nessa quarentena, cara, principalmente aqui dentro de casa, velho, eu tô quase que um monge. Eu tô muito, 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 assim, E quem olha assim. sabe isso não vai ficar, né, Marcão? Eu tô Não, mas estudando. assim, foi uma oportunidade que eu tive de De conhecer esse conter, meu né? lado. Não, de conhecer esse meu lado, de aprender esse domínio. Então, às vezes eu estou defendendo algo com ela, e assim, e eu consigo levar para ela o meu ponto, e ela fala assim, olha, a gente nem percebeu que a gente mudou totalmente de ideia, totalmente de visão, né? Eu estou aproveitando uma coisa que eu gosto muito, estudo sobre a mente humana, sabe? Então, assim, eu agora comecei a fazer um curso desses cursos online que você você compra ele com uma expectativa até relativamente baixa, mas, cara, estou surpreso, cara. Questão de meditação, questão de observações que a gente faz que eu jamais fiz, cara. Eu não fazia isso de jeito nenhum. E agora parece que eu estou tendo tempo para poder. Igual ontem as meninas fizeram aqui na sala, atrás do sofá, armaram uma cabana aqui, o acampamento delas, né, dentro do apartamento. Então, fizeram uma cabana, tudo, e a Camila queria dormir aqui. Só que ela estava com medo. E como ela passou agora recentemente pela questão do terror noturno, dos pesadelos, teve até um acidentezinho, eu falei, filha, você quer que o papai fique aqui perto? Eu durmo aqui no sofá, aqui perto de você. E eu fiquei, para mostrar para ela que podia confiar, sabe? Cara, ela se sentiu tão bem, bicho, ela dormiu aqui, sabe? E aí, quando ela deitou, é uma chance que eu tenho de falar assim, para mostrar que eu tô perto, boto meu fone de ouvido aqui e vou estudar o curso que, cara, é fantástico, coisas que a gente não fazia. O trabalho daquela correria de, por exemplo, trânsito, estressa, deixa a gente mais cansado, mais pesado. A gente não está passando por isso. Então eu tenho mais leveza, eu tenho mais capacidade de, por exemplo, de dormir até um pouco mais tarde para poder absorver um conhecimento novo. Sabe? Uma coisa diferente que também que a gente não sabe até que ponto vai ficar tudo também, né? Mas assim, aproveite, né? Quem está nos assistindo, se eu posso A falar é Jamile aí, isso. ó. Aproveite, ela está tentando segurar os meninos, eu estou escutando os gritos deles aqui. Aqui, Aproveite esse aqui momento. já dormiram, viu? Ah, aqui não, aqui eles estão é, punk nesse período. Porque o que acontece? Os meninos aqui eles só vão dormir com a mãe ou com o pai sozinhos se eles souberem que não está em casa. Então eu posso estar fazendo o que for, se der a hora de dormir, eu tenho que parar e ir para a cama com eles. Então, colocar todos para dormir, algo, todo um ritual. Se não for assim, cara, eles não dormem. Quando a Jamile está de plantão, tem que ter todo um trabalho antes. Quando dá umas 6 horas, eu já começo a falar pro Ravi que a mamãe está de plantão. Aí vocês vê, eu invento um cinema lá na casa da árvore, aí eu invento um acampamento lá, e vou levando, levando até que consegue dormir, mas é difícil. Se tiver os dois em casa, não rola de ir para a cama sem o pai e a mãe. Que é a rotina, né? Aqui em casa eu É, comprei um telefone só para as meninas dormirem, porque como elas gostam do contatório e,
e todo dia tem que colocar, às vezes justamente agora a hora que a gente tinha aqui a live. Imagina, se eu tivesse que não posso fazer porque eu tenho que prestar meu telefone para ela escutar a historinha para dormir. Então a gente já tem um telefone só para isso aqui, sabe? Então ela já fala, papai, cadê o celular do contatório? Elas vão, negociam entre elas, a gente também ensinou isso, negociam qual que vai ser a história do dia, colocam no chão, no meio do quarto das duas, de forma que as duas ouçam, e elas conseguem dormir, cara. Assim, isso a gente conseguiu automatizar um pouco. A Marília é mais nova, tem 4 anos, ela naturalmente, às vezes, a gente tem que intervir, né? E tem dia que ela quer um pai, tem dia que ela quer a mãe. Então ela fala, mamãe, vem coçar minhas costas. Aí fala o papai, não, filho, o papai tá aqui, deixa que eu coço. Não, papai, mas ela coça diferente, sabe? Fica Naquela inventando, né? malandragem, naquela malandragem. Tipo o gato José, sabe? Aham. E A minha gatinha aqui, José. aqui a história preferida é do pé de laranja. Olha lá, Ah, chega agora. eu não gosto daquela história não, porque eu pisei o pé no espinho, Malu, espinho. E aí a gente fica esperando a hora do grito do gato José. Cara, eu fico assim, como é que vocês vão dormir com esse grito? Mas sempre Pois rola de é, dormir. cara, eu juro pra você que aquele grito lá, quando eu escuto ele aqui, eu falo, cara, eu tenho que mexer nisso. Mas eu não tenho, cara. Como a gente Não, contratou um não pode freelance. mexer, cara. Não, eu queria baixar um pouquinho só na Não, edição não, do não áudio. pode, não pode, porque aquele dali é é É o o Tchan. ápice é o tchan da história. Quando chega naquele momento, a gente já sabe que é hora de se acalmar. Apesar de ser um grito, cara, é muito divertido. Ô Aqui em Marcão, casa, eu recebo muito elogio lá na loja de aplicativos, aham, né? Graças a Deus, o pessoal fala muito bem, assim. Só que tem um ou outro, cara, que tem uns comentários que eu não consigo entender bem o que a pessoa tá sentindo. Tipo assim, troca a voz aí que eu não gostei da voz. Pô, de qual? De todos, velho? Como é que eu vou trocar todas as vozes? Tem que tirar eu do negócio, então. Eu vou explicar para a pessoa que aquilo tudo sou eu, que infelizmente eu tenho os meus limites e, cara, infelizmente eu não consigo alterar, sabe? E as coisas assim, muito malucas, cara. E agora, aqui em aquele casa, grito do Gato José, eu vou falar para você, eu já pensei seriamente, como eu contratei um freelance e ele já assumiu no mundo, nunca mais me deixou assim na mão mesmo, então eu não tenho como atualizar, senão eu já tinha feito, juro por Deus, cara. Aquele grito tem então, hora ó, que. promessa, eu vou gravar qualquer dia que eles estiverem ouvindo a história para você ver como é que eles ficam quando escutam o grito do gato José. Aqui em casa a gente também tinha um celular só por contatória. Olha só, que É, honra, hein? tinha um celular aqui só por contatória. Aí Aí no você início quebrou do ele, não ano, aguentou mais, quebrou ele. não, no início do ano, não sei se vocês lembram, eu Você ficou quebrei sem. o meu celular, fiquei sem celular, aí tive que pegar o celular do contatória e acabou que quebrou também o celular do contatória. O problema, então, não são as crianças. É o pai das crianças. Mas assim, é algo que a gente tem investido. Cara, não sei se vocês viram domingo, a Tarsila ela não sabe ler ainda. Mas ela montou um esconderijo no quarto dela e ela pediu para ficar lá enquanto ela estava lendo o gibi dela. Olha só, Olha só. ela estava lendo o gibi dela. E eu fiquei pensando assim, filha, depois eu vou perguntar. E eu pergunto para ela assim, e aí, como é que é a história? E ela consegue me contar histórias assim, cara, surpreendentes, entendeu? Que eu fico Ô pensando assim, Marcão, mas pô, isso é o fato de você expor a sua filha, seus filhos a historinhas, contar as suas histórias também, você alimenta a cabecinha deles de uma maneira, você cria isso também. Uma das coisas que mais você vê quando você conta com frequência história para as crianças é estimular essa criatividade, estimular a linguagem, estimular jeitos diferentes de falar que a criança vai incorporando. Eu tenho relato lá no começo de quando eu peguei um piloto e mandei para um amigo a historinha para ver se o filho dele gostava. E ele disse que no segundo dia o menino estava brincando e estava repetindo o padrão do que eu estava falando na historinha no brinquedo dele. Então é normal você ter isso, sabe? E ela pegar e ver aquela imagem ali e reconhecer uma letra ou outra e começa a ir embora, sabe? E isso é uma colheita também.